Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre o eixo intestino-cérebro. Pois é, são duas partes do corpo em locais bem distintos, né? O cérebro, o intestino mais abaixo, bem mais abaixo, só que eles têm uma ligação. E aqui eu vou falar sobre essa ligação. Antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim porque é muito importante. Se você ainda não me conhecia, eu convido você a fazer parte do canal agora. Aqui abaixo você encontra o botão vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão, depois ativa o sininho para que você receba um aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E para ajudar, na explicação, para que fique mais didático, eu já preparei um outro quadro com todo um esquema que eu vou mostrar para vocês aqui agora, trocando de quadro. Então acompanhem tudo junto comigo. Bom, percebam que aqui nós temos então representado o eixo intestino-cérebro, que é uma via bidirecional, ou seja, é uma via de mão dupla. O que isso quer dizer? Que tanto o cérebro influencia no intestino, quanto o intestino também influencia na saúde cerebral. Então vamos entender melhor. Então aqui nós temos representado o cérebro e aqui nós temos o intestino delgado, e o intestino grosso. Mas em todo caso, o intestino humano. A depender da saúde intestinal, da composição microbiota, que é o microbioma, ou seja, as bactérias intestinais que você possui, existem bactérias boas, existem bactérias ruins. Então a depender do quanto que você tem de bactérias boas e o quanto que você tem de bactérias ruins, você pode sintetizar determinadas substâncias que vão exercer efeitos locais, tanto no intestino, mas também efeitos sistêmicos, que quer dizer o quê? Que vão exercer efeitos além do intestino, no corpo como um todo, incluindo o cérebro. Um desses possíveis efeitos é de justamente, sabe o quê? De promover a saciedade. Pois é, a depender do que você come, por exemplo, você pode ser uma pessoa com mais facilidade a ter a sensação de saciedade. Só que aí isso parte, de certa forma, do intestino, do que você come, das suas bactérias. Elas podem fermentar determinados substratos que você vai estar fornecendo por meio da alimentação e gerando alguns metabólitos, como ácidos graxos de cadeia curta. Então eles vão poder gerar esse efeito de induzir a saciedade. Só que aí vai entrar uma comunicação com o cérebro, e aí o cérebro é que vai disparar esse sinal de saciedade para o seu corpo. Então existe uma comunicação do que ocorre aqui com o cérebro, e aí o cérebro vai disparar essa mensagem também por meio do sistema endócrino. Perceba então que a comunicação aqui nesse exemplo que eu estou citando envolve o quê? A participação do sistema endócrino. E quando eu falo em sistema endócrino, eu estou falando de a participação de hormônios, de neurotransmissores. Quer um exemplo? O cérebro pode diminuir a liberação do corpo ali de grelina, que é um hormônio relacionado a você ter mais fome. Ao mesmo tempo, pode aumentar a liberação no corpo do hormônio chamado leptina, que está relacionado a você ter menos fome naquele momento. Ou seja, comunicação, intestino e cérebro, influenciando no trato digestório como um todo, e obviamente isso inclui o intestino, fazendo com que você agora não foque na necessidade de querer comer mais, e sim apenas digerir aquilo que você já tem de comida ali no seu corpo que precisa ser digerida. E ainda para complementar, vamos falar agora aqui de uma outra questão. A depender, novamente, do seu intestino, de como é que está o estado dele geral, de saúde, de composição de microbiota, você pode interferir no seu sistema imunológico. Pois é, você pode ter um sistema imune mais reforçado ou não. E isso vai interferir na produção de citocinas, de interleucinas, que são substâncias que estão relacionadas com o sistema imunológico. Só que esse sistema imunológico, por meio dessas substâncias que eu acabei de citar aí, elas podem alterar os processos de inflamação no seu corpo, tanto no sentido de promover inflamação, ou seja, um estado pró-inflamatório, quanto o contrário,
promover um estado anti-inflamatório que combate, portanto, né, a inflamação. Portanto, olha só que bacana. O intestino pode influenciar para que você tenha, né, a depender da saúde intestinal, repito, se for um intestino saudável, íntegro, com uma boa composição microbiana, você pode ter uma produção no seu corpo, até mesmo, né, por meio de um controle da composição de gordura corporal, você vai ter uma liberação com mais ênfase nas citocinas anti-inflamatórias, também, né, interleucinas anti-inflamatórias. E isso vai impactar o seu corpo como um todo e também, obviamente, o seu cérebro. E o inverso é recíproco. Se você não tem um intestino muito saudável, você pode fazer com que você não tenha tanto um controle da taxa de gordura corporal, e aí você tem, né, mais gordura no seu corpo, você vai ter mais síntese de citocinas e interleucinas pró-inflamatórias. Só que quando você desencadeia esse estado pró-inflamatório, além de poder causar, né, diversas alterações metabólicas e hormonais no seu corpo como um todo, você também pode prejudicar o seu cérebro, por exemplo, gerando dores de cabeça, enxaquecas. Então vocês conseguem perceber que aquilo que acontece aqui no intestino pode interferir no cérebro? Esse é um exemplo bem claro de como é que isso pode acontecer. E aí, como eu falei, é sempre uma via bidirecional, tanto daqui para lá, quanto de cá para o outro lado, né? Então, já que eu acabei de falar, né, dessa relação do intestino com o cérebro, agora vamos ver do lado do cérebro para o intestino. Quando você tem momentos de estresse, veja, aquele momento em que você tá, sabe, com um problema ou um estresse mesmo, a sua cabeça fica com 1000 pensamentos, então isso é um estresse. Geralmente você sente dor de cabeça, enfim, você não consegue dormir, a depender, né, de como é que você esteja nessa situação de estresse aí. Então, esse estresse repercute no seu corpo, alterando hormônios, alterando também o sistema imunológico. Então você passa a ter, né, de repente, uma redução do seu sistema imune. Só que o seu sistema imune reduz, inclusive, lá no intestino. Porque no intestino a gente tem, tá, um sistema de defesa, localmente. Então você pode prejudicar, por meio de um estresse, o seu sistema imune, inclusive o sistema imune do intestino. E aí você tem, então, uma relação de ligação, né, entre o que repercute, o que acontece em um local como o cérebro, trazendo manifestações lá no intestino. E daí, só para complementar, se você tem uma baixa imunidade lá no intestino, isso dá margem para que você, por exemplo, absorva determinados fragmentos ou partículas que estão no intestino que você não deveria absorver, só que agora você absorve, e aí você gera alterações no sistema endócrino, você gera alterações no sistema imunológico, e aí você gera implicações no cérebro. Então perceba que está tudo aqui muito interligado, né? Então esse é o eixo intestino-cérebro. E se você de repente está, né, estudando sobre esse assunto, sei lá, na faculdade, na universidade, e justamente estava procurando um vídeo sobre o assunto, eu espero que eu esteja ajudando aí de alguma forma, né? Mas uma coisa que eu queria destacar aqui também é que justamente por essa grande ligação ou interligação aí, é que o intestino também é conhecido como sendo o segundo cérebro, justamente diante da grande, digamos, repercussão que ele traz no corpo, sabe? O intestino pode alterar hormônios, sistema imune, então é tanto impacto que ele pode trazer que ele é conhecido como sendo o segundo cérebro, porque ele comanda, ele acaba comandando, mudando muita coisa. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, e aí agora eu falo, por exemplo, para profissionais, né, da nutrição, da saúde, no intestino. Porque às vezes, sabe, uma doença neurológica ou alguma alteração que envolve, né, o sistema nervoso central, né, que é na cabeça, que é no cérebro, às vezes a origem está aqui, ó, no intestino. Então você precisa cuidar do intestino. Ansiedade, depressão são exemplos de situações que envolvem a mente, o cérebro, né, o sistema nervoso central, mas que está muito relacionado com uma microbiota
não muito boa. Ou seja, o intestino estando de uma forma não saudável, por exemplo, né, uma desbiose intestinal, você pode favorecer a ansiedade e a depressão, que são repercussões que acontecem muito, né, envolvendo a parte do cérebro do seu corpo. Obviamente, né, que vão trazer repercussões variadas depois, né, na questão do humor, do seu comportamento, mas eu digo que, né, em termos de partes do corpo, né, está relacionado diretamente com o cérebro. A nível de tentar favorecer, então, para que isso daqui tudo aconteça de forma bacana, você precisa, então, cuidar do microbioma ou microbiota intestinal e, ao mesmo tempo, prestar atenção para situações de estresse. Portanto, qual é a dica? Que a gente tente fazer, sempre que for possível, atividades que a gente sinta prazer, que a gente sinta bem-estar. Por exemplo, ler um livro, assistir a um filme, fazer uma atividade ao ar livre, pegar um sol de manhã, enfim, ir ao parque andando ou de bicicleta, ter pessoas que você goste de estar, né, com essas pessoas, enfim, aquilo que você gosta de fazer e que vai te trazer prazer, bem-estar, portanto, reduzir a carga de estresse do seu corpo. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que entender que você tem que cuidar, diante do que eu falei aí, de várias questões, e isso envolve o quê? Cuidar do seu estilo de vida, que é basicamente tudo que você faz. E dentro de tudo que você faz, uma coisa que você faz, e muito, é comer. Então, cuidar da alimentação, com certeza, é um dos pilares para você cuidar desse seu estilo de vida e que, portanto, a depender do que você come, você pode mudar os rumos da sua microbiota intestinal, tanto no sentido de favorecer uma boa microbiota intestinal ou o contrário. E a depender da sua alimentação, às vezes aquele estresse que você tem por algum problema no seu dia, você pode atenuar esse estresse, né, interno por meio da sua alimentação, da sua dieta, dos componentes, dos nutrientes que você está ingerindo pela sua alimentação. Fica aí então a dica. Diante do que eu mostrei, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se sim, deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado. Nos comentários, me escreva, tá? Se você gostou, qualquer dúvida, comente. Se você quiser fazer algum comentário adicional sobre o assunto, escreva também. Compartilhe esse vídeo com quem você considera que possa se interessar com essas informações. Na tela eu deixo as minhas redes sociais. E na descrição eu deixo o link do meu curso online. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por você ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.